Salve, salve pessoal, muito boa noite em Porto Alegre, 19 horas e 47 minutos. Podem se aproximando, meus amigos. Vamos dar um tempo pro Insta notificar toda a galera para entrar na nossa live. Para tratarmos, boa noite, me digam se está ok o nosso áudio, por favor. Pessoal que for entrando, por favor. Tudo ok com o nosso áudio? Hoje vamos tocar um Rush. Beleza, áudio 100%, então vamos curtir um Rush Spirit of Radio. Acho que eu tenho uma predileção por bandas extintas, né? Semana passada foi o Motorhead tocando Heroes do David Bowie. E hoje Rush tocando essa música do primeiro álbum que eu comprei dessa magnífica banda canadense, lamentavelmente extinta por conta do falecimento do esplêndido baterista Neil Peart. Então, enquanto a galera vai chegando aí, muito obrigado, pessoal que foi entrando, me dando o ok do áudio. Nós temos uma pergunta da seguidora, advogada em Salvador, Bahia, que eu vou pedir licença para responder mais ao final da nossa live. Então, vamos entrando, pessoal. Eu adoro essa música aqui em Porto Alegre. Essa música tocava num telejornal ao meio-dia. Se chama ainda Jornal do Almoço. E essa música era uma das vinhetas, então não é telejornal hoje, pessoal. Hoje é uma live sobre execução fiscal e a indisponibilidade. Eu vou ter um pouco de audácia nessa live para tratar da teoria geral das indisponibilidades. Porque nós tivemos, na semana passada, uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal versando sobre uma alteração legislativa, nós trataremos dela, instituindo uma indisponibilidade nova por um método inteiramente administrativo. E os advogados tributaristas que nos acompanham aguardavam ansiosamente uma decisão a esse respeito. Então, pessoal, muito boa noite, pessoal que foi chegando. Não quero deixá-los esperando, mas era só para esperar 2 minutinhos para a nossa turma de interessados em execução fiscal. E o assunto hoje da nossa live, ele está exatamente dentro do escopo do nosso trabalho, da nossa difusão de conhecimento, justamente porque nós não pretendemos falar apenas sobre execução fiscal, mas também sobre outros métodos de cobranças tributárias. Daí que esta averbação pré-executória entra como uma luva no escopo do nosso trabalho. Enquanto o RAI vai terminando aqui, eu vou me organizando. Quem tiver o seu CTN, por favor, deixe aberto aí no navegador, no seu computador, se tiver à mão aí, porque será bastante interessante tratarmos da teoria geral das indisponibilidades à luz do CTN, especialmente diante desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, sem mais delongas, nós vamos baixar o nosso áudio aqui para entrarmos na nossa pauta. Meus queridos, então hoje a nossa live é sobre a averbação pré-executória, mas nós não nos limitaremos a esse tema, porque eu julgo importante nós situarmos o surgimento desse instituto dentro de um contexto um pouco mais amplo, que ele não nasceu isoladamente, mas ele nasceu dentro de um contexto, de um ambiente normativo, e nós precisamos entender onde ele se situou, quais são suas características, e daí que
eu vou ter essa pequena audácia intelectual de traçar com vocês umas linhas sobre a teoria geral das indisponibilidades. Pessoal, esta live ela tem esse conteúdo que é um conteúdo inédito, vocês não vão encontrar uma teoria geral escrita ao menos desta forma ou com um viés exclusivamente prático, como é o que nós pretendemos imprimir à nossa fala, em nenhum outro vídeo, em nenhum outro artigo, em nenhum manual de execução fiscal, de processo civil, de direito tributário, ou de cautelar fiscal, ou mesmo de improbidade administrativa. Não é um conteúdo examinado com este viés, com esta abordagem, com este enfoque. Daí que eu julgo muito importante nós estudarmos um pouco sobre a teoria geral das indisponibilidades. Afinal de contas, esta averbação que a Fazenda pretendia fazer de forma inteiramente administrativa, exponte sua, sem interferência do Poder Judiciário, sem o beneplácito do Poder Judiciário, esta averbação pretendia tornar os bens indisponíveis. E o que é a indisponibilidade? Pessoal, é uma situação, não é, que vem ligada à propriedade, que por sua vez vem ligada ao direito das coisas, e a gente precisa saber, a gente precisa categorizar os institutos, a gente precisa classificar, a gente precisa ter uma visão que nos permita compreender o que nós estamos tratando. Eu sou um apaixonado pelo direito civil e no meu mestrado lá em Portugal, um professor, Diogo Leite Campos, ele falava, e eu sempre repito que eu aprendi uma lição extraordinária e nós precisamos sempre ter isso em mente. A gente não sabe muitas vezes onde cada coisa se encaixa no ordenamento. E a gente deixa de dar a devida atenção a essas classificações e entender os institutos. Eles têm um porquê, eles têm um traço, eles têm uma característica, eles têm uma origem, eles têm uma função. Eles têm impõem essa necessidade do intérprete, do operador jurídico conhecer, não é, o instituto da sua origem. Daí que a indisponibilidade eu não posso desvincular da disponibilidade, que por sua vez é um atributo da propriedade que recai sobre o quê? Propriedade de quê? Os civilistas então classificam a propriedade incidente sobre os bens. E o que são os bens? O que são os bens em diferença das coisas? O direito civil raiz diferencia coisa e bem, às vezes com alguma confusão, algum com viés dogmático um pouco diferente, mas eu vou dar aqui um resumo que, digamos assim, é o mais das vezes, é o mais aceito e é o que mais seria útil à nossa abordagem. Então, coisas seriam todas os objetos de origem, tudo que não é humano, tudo que não é produzido pelo homem. Então, por exemplo, a Lua é uma coisa, é um objeto que não é produzido pelo ser humano e não é passível de apropriação, não é passível de valorização. E então os bens são uma espécie, um subgrupo das coisas que são coisas raras, que são coisas valiosas, que são coisas produzidas, que são coisas apreciáveis economicamente, são bens, então, estas coisas valiosas, raras, apreciáveis economicamente, produzido primordialmente mediante a ação do homem. E sobre estes bens vai recair o direito da propriedade. E o direito de propriedade, quem já fez concurso sabe que o proprietário detém o grude, que é um mnemônico utilizado para memorização mais facilitada dos atributos da propriedade, mas para não nos valermos desta mnemônico, né, dessa abreviatura, o que é a propriedade? A propriedade enfeixa, ele é um direito complexo e ele enfeixa diversos atributos. Por exemplo, o direito de usar a coisa, este bem, o direito de gozar deste bem, deste fruir, não é? Deste bem, retirando dele frutos ou produtos. Não é? Ele pode, por exemplo, o proprietário alugar e ter renda mediante o aluguel deste bem. O proprietário também tem o direito de reaver este bem de quem injustamente o possua, através, por exemplo, de uma ação petitória fundamentada no direito de propriedade. Mas, completando o grude, nós temos o direito de dispor.
Então são esses os atributos da propriedade. A propriedade é um direito bastante amplo, é um direito elástico, é um direito perpétuo, não é? Salvo ao uso capião, salvo desapropriação. Nós temos um direito que é exclusivo, que ele pode ser exercido independentemente, né, de interferência de terceiros. É um direito fundamental, é um direito absoluto no sentido de ser oponível a quaisquer outras pessoas e que eu posso exercer independentemente da participação. Essa classificação já foi relativizada pelos civilistas, mas serve a esta aproximação dogmática. E é um direito que deve cumprir uma função social. Então a propriedade tem atributos e tem todas essas características. E como eu disse, a propriedade traz esse atributo da disponibilidade. Tiago, o que é disponibilidade? Disponibilidade é só vender, é só a possibilidade do proprietário vender, alienar este bem? Na verdade, não. A disponibilidade é um atributo da propriedade que é bastante amplo, que vai além da alienação. E a alienação se dá primordialmente através da compra e venda, da permuta e da doação. São os direitos, as formas através das quais eu posso dispor deste bem, não é? Alienação por compra e venda, por doação e por uma permuta, mas não se encerra aí. Eu gosto muito de direito civil, então nós vamos lembrar que, por exemplo, o proprietário também pode emprestar essa coisa, firmar um contrato de comodato. Ele pode onerar este bem, por exemplo, constituir um bem de família convencional, pouco lembrado, mas é ainda regulamentado pelo nosso direito civil, inclusive está no Código Civil de 2002. Eu posso onerar, eu posso oferecer este bem em garantia, constituir, por exemplo, uma hipoteca, ou, que está sendo mais utilizado hoje em dia, é a alienação fiduciária deste bem em garantia. São todos atos de disponibilidade. Eu posso também, no caso de lote ou de terreno, eu posso lotear este bem. Eu posso lotear criando novas ruas, novos imóveis parcelados através do loteamento. Eu posso desmembrar também, de acordo com a lei do parcelamento do solo urbano. Eu posso desdobrar um imóvel que seja divisível, né, dividindo em dois imóveis ou mais, evidentemente. Eu posso, inclusive, dispor deste bem para depois da minha morte. Então, a disposição não se limita à mera compra e venda, à doação, não é? Mas permite diversos atos tais quais estes que eu coloquei. E esta indisponibilidade, então, veio dentro de um contexto, né? Essa impossibilidade de eu dispor, a indisponibilidade retira do proprietário, ao menos momentaneamente, ao menos de forma relativa, ela limita a possibilidade do proprietário dispor do bem. E essa indisponibilidade, então, quem abriu, o pessoal que me colocou aqui, que o CTN já estava aberto, pessoal, abre lá o CTN no artigo 183 do CTN, eu vou abrir o meu aqui também, aqui está ele. E esta indisponibilidade nasceu dentro deste locus. Este aqui é o terreno, que é o terreno fértil para a criação de garantias ou privilégios do crédito tributário nacional, capítulo 6º lá do Código Tributário, seção 1, disposições gerais, artigo 183, e aqui vai a bomba. Aqui vai a bomba que ninguém fala, que é a quase, entre parênteses, quase possibilidade infinita de criação de garantias adicionais ao crédito tributário. Olha lá comigo, o CTN, todos vocês já sabem, foi recepcionado pela Ordem Constitucional de 1988 com efeito de lei complementar, muito embora de origem seja uma lei ordinária. Mas então, para todos os efeitos, é a nossa lei complementar tratando sobre crédito tributário nacional. Vale lembrar que a nossa Constituição, artigo 146, inciso 3º, letra B, exige lei complementar para tratar, dentre outras matérias, sobre crédito tributário. Então, o CTN é a nossa lei complementar, recepcionada tal qual, para tratar sobre crédito, e ele traz lá no seu artigo 183 essa passagem muito marcante e sempre me arrepia quando eu leio,
tem tudo a ver com a nossa temática, que é a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário. Estou lendo o artigo 183. Não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei. Então, todas as garantias do crédito tributário trazidas pelo CTN podem ser expandidas através de lei. Então, uma lei pode criar novas garantias ao crédito tributário nacional, e foi isso que a lei criou, não é? Dentro dessa abertura do sistema para a criação de novas garantias. Eu coloquei entre parênteses aquele quase, que são quase infinitamente expansíveis, são quase infinitamente expansíveis, porque nós temos, ainda existem limitações, ainda há juízes em Berlim e há direitos fundamentais do contribuinte, graças a Deus e graças à nossa Constituição, que limitam este poder do Estado, que é bastante forte, são garantias bastante incisivas sobre o patrimônio. Realmente é um rol não taxativo, como eu disse aqui, advogado em Salvador, mas é um rol que pode ser expandido realmente por lei ordinária, e vem este rol, ele é quase inesgotável. Eu tenho aula preparada sobre isso, eu adoro essa matéria e eu sempre estudo e sempre me dou conta de novas garantias do crédito tributário que precisam, logicamente, precisam ser cotejadas. O nosso parâmetro de controle é o CTN em primeiro lugar, e ao depois, fundamentalmente, com a nossa Constituição, primordialmente com o Estatuto Básico do Contribuinte, os direitos fundamentais do contribuinte. Então, essas garantias, elas podem ser expandidas, contrastadas, evidentemente, com a reserva da lei complementar e com relação às garantias constitucionais. E essas garantias do crédito agora, elas não podem ser dispensadas. Se você está com o CTN, corre lá no artigo 141, eu vou rolar o meu aqui, e o artigo 141 lá diz o seguinte: o crédito tributário somente se modifica ou extingue e tal, sob pena de responsabilidade funcional, e essas garantias, elas não podem ser dispensadas. O administrador tributário, o fiscal, o agente fiscal, enfim, quem está responsável pela condução do processo administrativo fiscal não pode dispensar essas garantias. Nós exigimos, vale lembrar, lá com base no artigo 97 do CTN, não é? Lei específica para exclusão, né, suspensão, extinção de créditos tributários, dispensa ou redução de penalidade e várias outras situações com respeito ao crédito tributário. Então nós precisamos cumprir as exigências do CTN, dentre as quais essa impossibilidade de dispensa. E essas garantias, elas vão indo, vocês vão lendo ali a partir do 183, nós vamos ver uma série de outras garantias que não podem ser dispensadas. Por exemplo, o crédito tributário prefere a qualquer outro, salvo os trabalhistas. Essa é uma temática muito frequente na execução fiscal, porque a desgraça, infelizmente, nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada, e o contribuinte muitas vezes enfrenta também, além da execução fiscal, outras demandas, por exemplo, reclamatórias trabalhistas. E nós fazemos lá na execução fiscal, por exemplo, um leilão, e o produto da arrematação, em muitas situações, é esgotado com o pagamento de reclamatórias trabalhistas ou créditos de FGTS, e boa notícia para os advogados, para pagamento das verbas decorrentes de honorários advocatícios, verbas sucumbensais, que também gozam da mesma paridade, agora de acordo com o CPC. Daí que créditos trabalhistas stricto sensu, não é? FGTS que tem equiparação, e honorários profissionais, dentre os quais os honorários do advogado, são preferenciais, e apenas estes com relação aos créditos tributários. Daí que o crédito tributário, e aí ele vai seguindo o crédito tributário da União,
ele prepondera sobre o estadual e o estadual sobre o municipal, e daí que o crédito tributário tem esta preferência sobre qualquer outro, ressalvados esses créditos trabalhistas. Nós temos várias outras modalidades de garantias de reforços ao recebimento desse crédito. A gente sabe que o crédito tributário, o tributo, em geral, ele se destina, ele tem um caráter social, ele tem uma destinação de custeio da máquina pública, e não é apenas do custeio das despesas do Estado, mas também o custeio de atividades que são desenvolvidas em prol da coletividade. Uma sociedade minimamente organizada, ela não dispensa o pagamento de tributos, e sempre digo isso, o Estado ele tem uma participação em atividades lucrativas exclusivamente extraordinária, excepcional, muito restritas. Então o Estado não é empresário, ele não ofere lucros, ele é sustentado através da verba tributária arrecadada de todos nós enquanto uma espécie de custo civilizatório. Daí que são medidas em reforço do recebimento desses créditos, senão não haveria a possibilidade, por exemplo, de custeio de atividades fundamentais à nossa coletividade. Essas medidas vêm reforçando a cobrança ou adimplemento dos créditos. Por exemplo, eu vou exigir o integral pagamento do tributo, agora lá com base no 191, para a extinção das obrigações do falido, para a concessão da recuperação judicial. Isso aqui também é motivo de choro e ranger de dentes no conflito da execução fiscal com as recuperações judiciais. Vamos tratar mais uma vez sobre isso. Já tratamos em live, já tratamos em material também no nosso perfil, mas voltaremos a este assunto no andamento do nosso ano. Concessão da recuperação judicial depende, né, do pagamento, salvo situação de suspensão de exigibilidade ou garantia deste crédito. Eu preciso pagamento integral para a homologação judicial da partilha ou para a outorga de escritura pública de inventário e partilha. Eu preciso de prova de bom procedimento tributário, bons antecedentes tributários para participar de licitação. São todas medidas previstas pelo 191, 195, 191A, 192, 193 do nosso Código Tributário, que vem a reforçar a garantia de recebimento desse crédito. E, como falei, está aberta a porta para a instituição de várias outras modalidades de garantias do crédito tributário. São realmente bastante incisivas. Por exemplo, nós tivemos um overruling que a lei possibilitou, por exemplo, o protesto da CDA, e isso foi discutido em sede do Supremo, perante o STJ também, e ambos tribunais confirmaram a possibilidade, todos vocês sabem, do protesto da CDA. É mais uma medida de reforço do recebimento do crédito tributário, ao lado de várias outras, por exemplo, o controle do contribuinte, o monitoramento da situação fiscal do contribuinte através das declarações que ele é obrigado a prestar, ou terceiros devem prestar sobre as atividades exercidas sobre o contribuinte. Por exemplo, a declaração de operações imobiliárias que o tabelião ou o registrador emitem no momento da escritura ou do registro de uma compra e venda. A Decred, as instituições que operam cartões de crédito devem prestar à Receita Federal. A declaração de operações imobiliárias são também declarações prestadas por incorporadoras imobiliárias que precisam informar o volume das transações, dos destinatários, dos contratos, não é? Para fins de controle da situação fiscal destes contratantes. A própria certidão negativa de débitos ou certidão positiva de débitos são métodos também de controle da situação fiscal do contribuinte, e várias outras medidas de reforço do recebimento dos créditos. Por exemplo, na própria execução fiscal, a Receita Federal compartilha dados com a Procuradoria da Fazenda Nacional para instruir execuções fiscais. Por exemplo, dados atinentes à propriedade, à titularidade de bens, não é, de direitos do contribuinte são compartilhados com a Procuradoria a fim de instrumentalizar a execução fiscal. E tivemos também
Material publicado aqui, a compensação tributária de ofício é também uma medida de reforço do adimplemento do recebimento dos créditos tributários, ao lado de várias outras medidas judiciais e extrajudiciais que reforçam a garantia do crédito tributário. E nós tivemos, eu quero salientar com vocês um princípio que é basilar, que é fundamental, que é de conhecimento obrigatório em todas as suas nuances para tratar de execução fiscal e para tratar da indisponibilidade de bens do devedor, que é o princípio da responsabilidade patrimonial. Sempre falo dele, quem já me ouviu vai falar, vai ouvir de novo, me desculpem, mas é importantíssimo, porque nós precisamos de 4 diplomas, 4 leis para tratar do princípio da responsabilidade patrimonial, e ele diz basicamente, não é, que o devedor responde com todos os seus bens para o recebimento do crédito dos seus credores. Isso está previsto no artigo 184 do CTN. Então quem está com o CTN aberto, olha lá. Lá diz que o devedor responde pelo pagamento do crédito tributário com a totalidade dos seus bens, das rendas, de qualquer origem, natureza. Então o sujeito passivo responde com todos os seus bens. E isso está replicado no Código Civil, artigo 391, no CPC, no artigo 789, inclusive com os bens futuros. Aqui está um acréscimo do CPC de 2015, os bens futuros, aqui o devedor venha a adquirir, são bens que também vão servir ao recebimento do crédito tributário. Na Lei de Execuções Fiscais, o artigo 30, também está lá, mais uma vez, o princípio da responsabilidade patrimonial. Então, o devedor tributário, ele responde com todos os seus bens para o recebimento dos seus créditos. E o que está ligado a este princípio da responsabilidade patrimonial? Levanta a mão, não é? E quem levantar a mão e disser fraude à execução e fraude à execução fiscal vai tirar 10 com estrelinha, porque a fraude à execução simplesmente é a concretização, é a cristalização do princípio da responsabilidade patrimonial com relação ao devedor tributário. Vamos lá no artigo 185, não é o 185A, é o 185 do CTN. E lá está dito o seguinte, que se presume fraudulenta a alienação ou oneração. Lembram? Alienação ou oneração são atos de disposição. Então se presume a fraudulenta a alienação ou oneração de bens do sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Resumindo, é o seguinte, o devedor tributário, aquele que tem débito tributário já inscrito em dívida ativa, no momento em que ele dispor deste bem, alienando ou onerando, por exemplo, constituindo uma garantia real incidente sobre o seu imóvel, sobre o seu patrimônio, pode ser até um bem imóvel, um penhor, pode ser até um direito, não é? De crédito, por exemplo. Ele vai praticar uma fraude à execução. Então nós temos a incidência do princípio da responsabilidade patrimonial exatamente no momento da inscrição daquele crédito em dívida ativa, de tal sorte que alienações, onerações, ou seja, atos de disposição patrimonial posteriores à inscrição deste crédito em dívida ativa são alienações, atos de disposição reputadas em fraude. E isso foi interpretado pelo STJ num repetitivo de relatoria do ministro Fux, com a nota de se tratar de um ato com presunção absoluta de fraude. Isso significa que pouco importa a boa-fé ou má-fé, pouco importa este ânimos do adquirente. Eu não vou perquirir, e é de chorar realmente, julgando os embargos de terceiro e apreciando essas alegações de fraude à execução no curso das execuções fiscais, porque nós temos em N situações o devedor tributário alienando bens, dispondo de patrimônio em desfavor, em prejuízo do fisco,
para terceiros, e este terceiro ele não tem ciência, muitas vezes ele não tem a diligência necessária para investigar os bons procedimentos tributários do seu parceiro negocial, e ele vai incidir, ele vai ser dragado para uma fraude à execução. Isso significa o que, Thiago? Este terceiro perderá o seu bem adquirido, muitas vezes a duras penas, a muito custo. Ele perderá este bem porque o devedor tributário alienou bens e, no mais das vezes, ele não reserva bens suficientes para honrar os seus débitos tributários. É o que mais acontece na execução fiscal. O devedor, como eu falei, a desgraça nunca vem sozinha, ele já vem depauperado em termos patrimoniais, vem com patrimônio já bastante deficitário, e daí acontece que nós tentamos por diversas vezes, por diversos meios, por diversos instrumentos que nós vamos falar mais logo adiante, bloquear, disponibilizar, atingir, alcançar, localizar bens penhoráveis deste devedor, deste nosso executado da execução fiscal, e não encontramos, e vamos perceber que ele já havia alienado seus bens, seu patrimônio a terceiros, muitas vezes até mesmo a terceiros de boa fé, e não reservou bens suficientes, porque a gente já percebe na execução que ele não tem qualquer patrimônio, qualquer outro ativo suficiente para honrar o crédito tributário. Esse terceiro vai acabar perdendo este bem. Tiago, o que tem a ver esta fraude à execução fiscal com o Instituto da Indisponibilidade? Tem tudo a ver, porque, como eu disse, a fraude ela busca cristalizar, ela busca bloquear este bem no patrimônio do devedor, e com essa interpretação de que se trata de uma presunção absoluta de fraude, significa o seguinte: os atos de disposição, as alienações, onerações praticadas pelo devedor tributário, além de serem reputadas em fraude, elas são inoponíveis perante a fazenda pública, ou seja, o credor fazendário promoverá o reconhecimento dessa fraude e vai indicar, e eu, juiz, na execução, infelizmente, terei de penhorar aquele bem em poder daquele terceiro para fins de garantia da execução fiscal. Daí que se percebe que a presunção absoluta da fraude na execução fiscal significa a cristalização da responsabilidade patrimonial. Pouco importa os desejos, a boa-fé, o intuito do terceiro adquirente, aquele bem vai integrar o ativo que servirá ao recebimento do crédito tributário. Então isso cristaliza o princípio da responsabilidade patrimonial, daí que eu falei que ele é tão importante, tão relevante na execução fiscal. E ele vem ladeado, ele vem assessorado por outros mecanismos que também buscam acompanhar a movimentação patrimonial do contribuinte. É muito importante a gente construir esses andaimes ao redor do nosso edifício da indisponibilidade. Minha irmã arquiteta, ela sempre diz: olha, Thiago, para eu construir um edifício eu tenho que ter os andaimes, eu preciso ter os suportes, eu preciso ter os mecanismos de apoio que me permitam construir este edifício, que é o nosso o norte aqui, que é a teoria geral da indisponibilidade. Daí que nós tivemos a identificação do princípio da responsabilidade patrimonial, seus efeitos lá na fraude à execução, em especial a fraude à execução fiscal. Eu não vou falar aqui de fraude a credores ou fraude à execução em geral. Nós temos vídeo com a Patrícia aqui, um vídeo interessantíssimo, uma outra live com ela que trabalhou há 20 anos em tabelionato de notas, tem uma vasta experiência, bastante interessante de tratar sobre os mecanismos de cautela, de acautelamento dos interesses desses terceiros. Quem tiver interesse pode procurar aqui no meu IGTV, né? No meu canal também tem tudo isso aí disponível. Então, nós temos outras medidas de apoio, como eu coloquei, além da fraude de execução. A fraude de execução é um sistema, é um reforço, é um pedacinho dos nossos andaimes. Nós temos também o arrolamento fiscal, criado lá pela Lei 9.532/97. O artigo 64 dessa importante lei trouxe o arrolamento fiscal. E, Thiago, o que é essa medida de arrolamento? Significa que a Fazenda, o credor, promoverá, a Fazenda Nacional, promoverá a inscrição, a averbação deste arrolamento fiscal
que significa um rol, uma lista dos bens daquele devedor, né? Ele vai acompanhar a evolução patrimonial. O Thiago tem um apartamento e tem um veículo. Ele vai informar ao registrador imobiliário lá com relação àquele imóvel de propriedade do Thiago e vai informar, olha, o Thiago tem este imóvel arrolado, não é? Por conta da existência de tais débitos tributários que estão lá em tais situações. Então, estes dados são levados ao registro imobiliário e são averbados na matrícula imobiliária daquele bem do nosso devedor tributário, neste caso, o Thiago, e vai haver, então, o controle, o monitoramento, não é? Vai haver, além deste cadastramento, vai haver esse acompanhamento da evolução patrimonial, inclusive, como diz o STJ. Importante lembrar que este arrolamento, muito embora não implique no rigor dos rigores da lei qualquer gravame, restrição de uso, não impede a disposição dos atos de disposição com relação a esse imóvel, por exemplo, no caso do imóvel, né, não está vedada a alienação deste imóvel por parte do contribuinte. No entanto, a gente sabe que é bastante difícil o contribuinte vender um imóvel a um terceiro constando lá na matrícula imobiliária um arrolamento fiscal. De qualquer modo, então, existe uma certa garantia, talvez atravessada, enviesada, né? O STJ, numa súmula 437, disse lá, assim, num obter dictum, que o arrolamento de bens é uma espécie de garantia da exigibilidade do crédito tributário. Então é uma medida de reforço ao arrolamento fiscal ao lado da fraude à execução, ao lado do princípio da responsabilidade patrimonial, vem reforçando o recebimento dos créditos tributários. Afinal de contas, o contribuinte que tem estes bens arrolados e com a sua situação fiscal constante na matrícula, se ele praticar ato de disposição, isso será informado ao fisco e daí que o fisco vai poder avaliar se existe um pressuposto de fato para, por exemplo, a propositura de mais uma medida de reforço do recebimento dos créditos tributários, que é a medida cautelar fiscal. Então, a medida cautelar fiscal é uma medida cautelar criada por lei 8387, agora me escapou da memória o número da lei que criou a medida cautelar fiscal, vou tentar lembrar aqui, 8397, a lei 8397 de 92 criou a medida cautelar fiscal e lá no seu artigo 2º permitiu que o Estado credor promova esta medida contra o sujeito passivo de crédito tributário, diante de uma situação que ele vai perceber após o arrolamento. O arrolamento serve para provocar o ajuizamento desta medida cautelar. Diante, por exemplo, da situação do devedor que ausenta-se ou aliena bens que possui sem deixar suficientes para pagamento das suas obrigações, ele se elide ele elide o adimplemento desta obrigação, como diz lá no inciso 2º do artigo 2º da lei da cautelar fiscal. Ele pode cair em insolvência, é também uma outra situação fática que autoriza e estimula o ajuizamento da cautelar fiscal, e são várias outras que estimulam o ajuizamento dessa cautelar, e isto vem sendo promovido com bastante frequência ultimamente pela Fazenda Nacional. Também outra medida que é a situação do contribuinte ter débitos que superam em 30% o seu patrimônio conhecido. Então, o patrimônio o seu patrimônio, quando ele já está consumido pelos seus débitos tributários, também é um pressuposto que autoriza o ajuizamento da cautelar fiscal. Enfim, quaisquer atos que vulnerem a responsabilidade patrimonial são atos que autorizam o ajuizamento da cautelar, e a cautelar vai se dirigir tanto contra o contribuinte, tanto contra o responsável tributário, porque afinal de contas o responsável também é um sujeito passivo. E então essa
cautelar fiscal, são inúmeras as ações, eu decreto lá a indisponibilidade. Então aqui tem um ato de indisponibilidade, eu retirar a possibilidade do devedor tributário promover um ato de disposição, alienar um bem, né, doar um bem, permutar um bem, ou aqueles outros atos que também representem ato de disposição dos seus ativos. Então, estes bens, esta indisponibilidade pode ser efetivada através, inclusive, de meios eletrônicos ao Banco Central, enfim, a instituições que guarnecem bens, que registram bens, são inúmeras situações, nós vamos falar sobre eles mais logo à frente. Então, eu vou decretar a indisponibilidade, é o primeiro ato aqui, que eu decreto realmente a indisponibilidade do bem. As outras medidas, elas não retiram de imediato, né? O arrolamento não retira o poder de disposição e a fraude e execução ela será inoponível ao credor fazendário. Daí que nós vamos, pega na minha mão e nós vamos dar uma passeadinha sobre a evolução normativa com relação à disponibilidade, para nós entendermos, afinal de contas, do que se trata esta indisponibilidade decretada, que podia, ou enfim, que não podia fazer a Fazenda Pública, não é, trazida pela Lei 13.606. Então nós vamos passear pelo ordenamento, nós vamos olhar no Código Civil, nós não temos norma sobre a indisponibilidade, nós temos uma única norma que versa sobre a impossibilidade do testador dispor de mais da metade do seu patrimônio, afinal de contas metade do seu patrimônio constitui a legítima, que é de propriedade obrigatória dos seus sucessores quando houver. Então o devedor o testador que tem sucessores, ele não pode dispor da integralidade do seu patrimônio, porque a legítima vai ser de titularidade dos seus sucessores. O CC então não traz normas sobre isso, e aí nós chegamos no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, sim, nós encontramos algumas normas que afetam o princípio da responsabilidade patrimonial ou que são de interesse do princípio da responsabilidade patrimonial. Por exemplo, o artigo 799, inciso 9, diz lá que é incumbência do exequente, né, então de uma execução de título extrajudicial. Lembram que a execução fiscal é uma execução de um título extrajudicial, que é a nossa certidão de dívida ativa. Então incumbe ao exequente desta execução de título extrajudicial proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução. Tiago, para que serve isso? Serve exatamente para a ciência de terceiros e nós tentarmos resguardar os bens daquele devedor, e o terceiro não vai poder alegar que é um adquirente de boa-fé, uma vez que lá na matrícula do imóvel, por exemplo, vai haver uma informação, não é, da pendência desta execução ou eventualmente de efetivos atos de constrição realizados sobre bens, sobre, por exemplo, um determinado imóvel do executado. Passeando ainda pelo CPC, nós temos o artigo 828, e esta é bastante importante. O exequente poderá obter uma certidão da distribuição, então ele vai distribuir uma execução e vai obter do distribuidor uma certidão, e ele vai promover, ele vai requerer perante o registrador imobiliário, por exemplo, no caso de um imóvel, a averbação desta pendência, desta execução que foi admitida. Essa execução já está em tramitação, e aí então nesta averbação, que é a chamada execução premonitória, esta averbação dará então ciência a eventuais terceiros interessados nos bens do executado, deste disponente, não é, que existe uma ação que eventualmente pode reduzir o devedor, este executado, este parceiro negocial à insolvência, e prevenir com isso uma fraude à execução e prevenir prejuízos a este terceiro. Então é uma necessidade tanto de resguardo do patrimônio do devedor, do nosso executado, quanto do interesse de terceiro. Nós temos ainda no CPC, artigo 837, lá uma regulamentação
que eu vou poder, através de meios eletrônicos, promover a averbação de penhoras de bens móveis e imóveis, que também são atos de interesse do resguardo do patrimônio do devedor, mas também de tutela de interesses de terceiros. Lembrem que é o seguinte, se os bens deste devedor tributário, agora que é a nossa realidade, o bem do devedor tributário que foi alienado posteriormente, ele já é devedor, então pressupõe-se que há uma inscrição em dívida ativa. Esse bem alienado posteriormente à inscrição, vale lembrar, é alienado em fraude à execução fiscal, e esta alienação ela independe da boa-fé ou da má-fé do terceiro adquirente, então não se afasta este reconhecimento de fraude com base na boa-fé do adquirente. Então este bem recomporá o patrimônio do devedor para fins de penhora, para fins de satisfazer o interesse do nosso exequente fazendário. Então nós temos essa averbação da penhora também por meio eletrônico e o marcante artigo 854 do CPC ainda. E o juiz poderá, para possibilitar a penhora de dinheiro, não é? Independentemente de ciência prévia do executado, ele determinará as instituições financeiras por um sistema eletrônico. Não é? Ele determinar essa instituição financeira, por exemplo, um banco, que este banco torne indisponíveis os ativos financeiros do nosso executado. Então, ele determinará a indisponibilidade. É um outro ato que se vem ladeando aquela indisponibilidade da cautelar fiscal determinada pelo juiz. Vejam só, essas duas medidas são determinadas pelo juiz na execução. O CPC versa sobre a execução em geral de títulos extrajudiciais. Isso, inclusive, pode ser feito em outros procedimentos, inclusive na nossa execução fiscal. E aí, Thiago, existem outras situações de indisponibilidade trazidas pelo ordenamento? Vamos passear mais pelo ordenamento jurídico? Vamos passear e nós vamos chegar na Lei 8.212 de 1991, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, e lá traz-se uma outra norma de indisponibilidade. A penhora promovida em execução da dívida da União, das autarquias ou fundações públicas, ou seja, é uma execução fiscal. Esta penhora realizada, portanto, numa execução fiscal, torna os bens penhorados desde logo indisponíveis. É o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 8.212. Então, em resumo, a penhora federal determinada pelo juiz causa este efeito de tornar o bem indisponível. Portanto, a penhora federal torna o bem indisponível. É um efeito adicionado, acrescido à penhora, tornar o bem indisponível. Vale lembrar que, se o devedor, antes mesmo da penhora, aliena bens, eu vou lá e penhoro aquele bem por fraude à execução. Aqui o bem penhorado ele se torna indisponível e o devedor pode até tentar alienar, o tabelião não lavrará uma escritura pública, o registrador imobiliário não registrará uma escritura pública eventualmente, ou um outro tipo de contrato particular ou entabulado perante uma instituição financeira, não registrará esse contrato com relação a um ato de disposição daquele devedor tributário com relação àquele bem que é penhorado, porque ele já é indisponível. Então, em todas essas situações, tanto na cautelar fiscal, tanto na penhora, tanto na execução, nós temos um ato que primordialmente foi determinado pelo juiz da execução. Então o juiz retira, com base em lei, retira o poder de disposição do devedor com relação a um bem ou a vários bens, quantos sejam necessários a honrar aquela execução, no nosso caso, na execução fiscal. Deixa eu tomar uma aguinha, eu vi que o pessoal foi fazendo umas perguntas, eu não consegui ler todas, ao final, se não forem respondidas pela fala, por favor, repliquem, porque elas correram, eu não vou conseguir recuperar aqui durante o nosso tempo. A gente responde com todo gosto ao final. Certo, pessoal?
Se estão gostando, coloquem o coraçãozinho aí. Né, o áudio, eu acho que o áudio tá ok. Se achar que tem algum amigo, algum colega de trabalho, algum outro interessado na matéria, manda um aviãozinho aí, compartilha a nossa live com terceiros aí, para fins de fomentar o conhecimento em execução fiscal e nesta matéria que é uma medida adicional para a cobrança do crédito tributário. Tiago, nós chegamos no fim da linha do nosso passeio, terminamos a nossa digressão sobre o ordenamento jurídico, falamos do Código Civil, falamos do CTN, falamos do CPC, falamos da lei de custeio. Tem mais alguma coisa? Tem ainda no CTN, tem ainda, quase falei errado. Tem ainda no CTN, nós vamos chegar no glorioso, no importantíssimo, no onipresente artigo 185A, do CTN. Se você pretende prestar concurso público, especialmente para a área federal, tem que rezar a missa do artigo 185A, saber ele de cor, e eu vou dar um resuminho aqui para facilitar. Então, o que significa o artigo 185A do CTN? Lembra que eu falei do princípio da responsabilidade? Lembra que eu falei da prevenção da fraude à execução, não é? Depois da inscrição daquele crédito em dívida ativa? Isso aqui vem a crescer, vem trazer novos reforços ao crédito tributário. Então nós temos fundamentalmente um devedor tributário, ou seja, um devedor que já tem um crédito tributário, né, que é exigível, foi constituído, seja através de uma declaração, seja por um devido processo administrativo fiscal, que foi finalizado com observância dos meios e recursos inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa que também o contribuinte tem direito na via administrativa, constituído por qualquer desses instrumentos. Esse devedor tributário, então, tem este débito, seu débito, é um crédito da Fazenda Pública, eles têm este débito já inscrito em dívida ativa. Se ele negociar bens depois disso, é fraude à execução. Ele tem a extração de uma certidão com relação a esta inscrição em dívida ativa. A certidão, vale lembrar, espelha a inscrição do crédito na dívida ativa. E com a base nesta certidão, o credor fazendário faz o quê? Ele promove uma execução fiscal. Nesta execução fiscal, o devedor tributário vai ser citado, ele será citado, que é um ato que vai chamar o executado para adotar algumas posturas na execução fiscal. Basicamente, ou ele paga a execução fiscal, ou ele garante a execução fiscal. Então, ele vai ser citado. Se ele não pagar, ele também tem o direito de garantir a execução. Ele pode nomear bens, por exemplo, nomear bens à penhora para fins de garantir a execução. Se ele não fizer nada disso, ele foi citado, ele não pagou, ele não garantiu a execução, e o juiz vai promover outros atos de busca de bens penhoráveis daquele devedor. E se nós não encontrarmos nada, não encontrarmos outros bens penhoráveis suficientes à recuperação daquele crédito tributário, o juiz vai fazer o quê? A requerimento do credor, o que exequente, requisito que compreende o decorrente, é um princípio, um requisito inerente a este instrumento, a esta interpretação do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A requerimento do credor, nós exigimos um requerimento do credor, o juiz vai decretar a indisponibilidade de bens daquele executado, daquele devedor tributário. E esta decretação vai observar o limite do valor do crédito exequendo. Então o juiz vai decretar a indisponibilidade de todos os bens do devedor até o limite da execução, o quanto é necessário para a satisfação da execução, e esta indisponibilidade vai recair sobre quaisquer bens penhoráveis do nosso executado, do nosso devedor tributário. Por exemplo, o juiz vai efetivar esta indisponibilidade instrumentalizando esta ordem dentro do Sisbajude, que é o sucessor do Bacenjude, que funcionava muito bem. Obrigado, nós determinávamos mais de 100 ordens por dia de indisponibilidade de ativos financeiros através dos Bacenjude, hoje através
do Sisbajude. Ele vai determinar também a indisponibilidade através de outros sistemas eletrônicos. Lembra que eu falei que o CPC permitia a averbação da penhora, né, ou de atos preparatórios da penhora por meios eletrônicos? Pois é, então na execução eu vou promover a indisponibilidade, decretando essa indisponibilidade sobre, por exemplo, veículos de propriedade do executado. Eu vou decretar essa indisponibilidade, vou comunicar através do RENAJUDE, que é um convênio do Poder Judiciário com o RENAVAN, e lá será comunicada essa indisponibilidade para os DETRANs estaduais, e o DETRAN vai averbar a existência desta execução fiscal e vai limitar os atos de disposição daqueles veículos em nome do executado, do nosso devedor tributário. Mas, Thiago, a gente esgota as indisponibilidades sobre depósitos financeiros, ou seja, Sisbajude, sobre RENAJUDE? Na verdade, não. Nós temos outros atos que são possíveis. Nós temos a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens imóveis, e estes atos, antigamente a gente tinha que oficiar para a corregedoria do tribunal, para a corregedoria mandar para os cartórios de registro de imóveis. Hoje isso é eletrônico, hoje isso funciona através de uma forma centralizada no CNJ, com a Associação dos Registradores Imobiliários. Eu comunico através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, eu comunico esta indisponibilidade à central, e a central difunde esta ordem, distribui esta informação a todos os registros imobiliários do Brasil, e o registro imobiliário lá, por exemplo, de Porto Alegre, vai receber aquela ordem e vai consultar. O Thiago tem imóvel nesta circunscrição imobiliária? Tem. Então eu vou averbar a existência desta ordem de indisponibilidade sobre imóveis de propriedade do nosso devedor tributário, do nosso executado. E daí que é uma forma de tornar o imóvel indisponível, é um acréscimo, por exemplo, com relação ao arrolamento fiscal, é um acréscimo que vem bloquear efetivamente bens do devedor em reforço da responsabilidade patrimonial. Como eu disse, é algo muito importante. E como isso aí funciona? Bom, o registrador imobiliário ele não vai poder registrar atos de disposição com relação a este imóvel. O tabelião, da mesma forma, ele deverá consultar a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Consultar é uma consulta gratuita, ele deverá consultar a central e verificar se existe ato que decretou a indisponibilidade de bens, por exemplo, daquela parte que procura o tabelionato para lavar uma escritura pública com relação, por exemplo, a um imóvel da sua propriedade. O tabelião vai consultar, este devedor tributário tem ato de decretação de indisponibilidade, um ato judicial, uma decisão judicial, ele deverá informar as partes sobre esta restrição, sobre esta impossibilidade de disposição da propriedade do devedor tributário. Todos estes atos, seja através da Sisbajude, seja através do RENAJUDE, seja através da Central Nacional de Indisponibilidade, todos esses atos devem ser realizados na execução, além daquelas situações trazidas pelo artigo 185A. Quem está com o CTN aberto aí, dá uma corrida de olhos lá no artigo 185A, e no caput diz o seguinte, que é o devedor citado não pagar, não nomear bens no prazo legal, não forem encontrados bens penhoráveis. Isso foi interpretado pelo STJ, súmula 560, datada de 2015. O STJ interpretou estes requisitos com uma nota de que se trata de uma exigência de um exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis. Isso, na verdade, é um retrato de uma jurisprudência muito sólida que data de mais de 10 anos antes dessa súmula, que ela é de 2015. Quem atua em execução fiscal há muito tempo, como eu, infelizmente, são mais de 17 anos em execução fiscal. Esta sempre foi a interpretação do STJ. Nós precisamos esgotar as medidas de busca de bens penhoráveis do devedor tributário antes de se decretar este ato, que é um ato extremo, que eu vou impossibilitar que o devedor tributário pratique qualquer ato de disposição, como eu dei o exemplo, de compra e venda, permutar, doar imóveis, ou mesmo fracionar, parcelar, lotear,
né? E não vai poder, inclusive, incorporar com relação a este. São N situações que ficam vedadas mediante este ato, essa decisão judicial de decreto de indisponibilidade. E essa decretação ela pode se dar, se instrumentalizar, pode ser viabilizada por meios eletrônicos, mas também por outros meios tradicionais. Por exemplo, um ofício. Eu posso expedir um ofício, eu posso comunicar, seja por mensagem eletrônica, por exemplo, a junta comercial com relação a participações societárias do executado. Eu tenho restrição doutrinária com relação a esta parte, mas, enfim, é o que está no mercado, como diz uma juíza colega minha, é o que está no mercado. A gente pode decretar a indisponibilidade de ativos de outra natureza, por exemplo, participações societárias. Eu posso indisponibilizar aeronaves, eu já consegui penhorar helicóptero na execução fiscal. É uma briga para conseguir colocar o helicóptero no chão e colocar ele à disposição da execução e localizar este tipo de veículo. E a ANAC está aí para efetivar este ato, esta decisão de indisponibilidade, assim como a Capitania dos Portos com relação a embarcações. Logicamente, nós temos embarcações de altíssimo valor que também podem ser indisponibilizadas para garantia do crédito tributário. Nós vamos chegar às demais perguntas. Então nós temos também possibilidade de indisponibilização de créditos com relação, por exemplo, créditos contratuais decorrentes de contratos de alienação fiduciária em garantia, não é? Créditos garantidos por essas alienações fiduciárias também podem ser atingidos através de outros métodos que não sejam, por exemplo, aqueles convênios do judiciário com relação às instituições financeiras, ao Renajude, não é? Ou melhor dizendo, ao Denatran, e por aí vai. Então são outros métodos que também vêm a assessorar o juiz na efetivação deste ato de indisponibilidade, e daí que nasce, após 2015, como eu coloquei, o STJ exigindo esse esgotamento das medidas constritivas, veio a Lei 13.606 de 2018, criando esta averbação pré-executória. E esta averbação pré-executória, ela ela criava um poder, um suposto poder do próprio do poder público, do Estado enquanto agente de arrecadação, o fisco, a fazenda pública, enfim, o poder do Estado arrecadador promover esponte sua por sua própria iniciativa e de forma independente do poder judiciário, promover uma averbação, não é, regulada pelo artigo 20b, foi acrescentado na Lei 10.522 de 2002. E esta averbação era realizada com um seguinte rito, uma espécie de procedimento administrativo, que também se tentou criar um microsistema de cobrança novo, não é? Incorporando incorporando regulamentações trazidas em ordenamentos alienígenas. Eu sei, em Portugal funciona com execução fiscal administrativa, nos Estados Unidos, enfim, são vários países que têm um outro sistema de cobrança de créditos tributários, e se foi importado, ou se tentou importar, enxertar, contrabandear, já se diz, para dentro do nosso ordenamento jurídico, com o enxerto deste artigo 20b na Lei 10.522, criando este microsistema, criando este rito administrativo para a indisponibilização. Então, o rito baseava-se basicamente no seguinte: o devedor tributário, ou seja, nós temos já um crédito tributário devidamente constituído, que através de um devido processo administrativo que pressupõe um controle de legalidade, ou seja, um devido processo administrativo fiscal que foi encerrado, ou mediante uma declaração que o próprio contribuinte confessa a existência daquele crédito tributário. Este crédito ele é inscrito em dívida ativa, e este crédito, então, é de responsabilidade desse sujeito passivo, deste nosso devedor tributário, e este devedor será notificado no sistema trazido por esta lei, notificado para em 5 dias
pagar o crédito tributário com os seus acréscimos legais. Este prazo de 5 dias me acendeu a luzinha. É uma execução fiscal, será isso? Porque a nossa lei de execuções traz também um prazo de 5 dias, que é interpretado como um prazo de 5 dias úteis para o devedor promover a garantia da execução ou pagar a execução. Então, se o devedor, neste prazo de 5 dias, o devedor tributário de uma dívida já inscrita em dívida ativa, não pagar este débito tributário, a Fazenda Pública deveria fazer 2 atos. Comunicar a existência deste débito de responsabilidade deste sujeito passivo a bancos de dados, a cadastros, a serviços de proteção ao crédito, não é? E também a outros órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora. Lembram lá do sistema de bloqueio de bens, que é, por exemplo, o Sisbajude, Renajude, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Eu poderia efetivar essa indisponibilidade através de um ofício, por exemplo, à Junta Comercial. A Fazenda Pública poderia, por sua própria iniciativa, promover esta averbação desta existência, desta dívida, neste órgão de registro destes bens, créditos financeiros, participações societárias, veículos, imóveis. Então, promover esta averbação com o qual efeito? Tudo isso administrativo, sem intervenção judicial, sem crivo do judiciário, tornando estes bens indisponíveis. Então, esta averbação pré-executória, foi o apelido que se deu, é uma averbação promovida independentemente da intervenção judicial, independentemente de uma execução fiscal, independentemente, inclusive, daqueles requisitos do artigo 185A. Lembra que eu falei que o estudioso tem que rezar a missa do artigo 185A, colocar a mão ali em cima e decorar aqueles requisitos que foram interpretados pela STJ com a nota de se tratar de um esgotamento das medidas, ou seja, o juiz tem que praticar todos os atos possíveis na execução para buscar bens do devedor tributário do nosso executado. Aqui se tentou fazer um atalho, uma linha reta. A administração poderia, independentemente de execução fiscal, independentemente do esgotamento das tentativas de busca de bens penhoráveis do devedor, ela vai o seguinte: notificar o devedor. Seu devedor, temos aqui este débito da sua responsabilidade, pague em 5 dias, se não pagar, vão inscrever o senhor em um banco de dados de proteção ao crédito, em serviços de informação de proteção ao crédito e também em todos os órgãos de registro de bens penhoráveis. E vou averbar essa indisponibilidade, vou averbar este ato, né, nestes órgãos, e esta averbação causará o efeito da indisponibilidade. É, digamos, um atalho bastante curto e bastante gravoso, porque sequer existe nesta lei a exigência de se respeitar o limite do crédito tributário. Lembro lá no artigo 185A, o parágrafo 1º, diz o seguinte: a indisponibilidade se limitará ao limite, né, ao valor do crédito tributário. Eu não vou indisponibilizar, o juiz da execução não vai indisponibilizar bens superiores ao valor da execução fiscal. Haveria aí um excesso de garantia, um excesso que deve ser decotado na execução fiscal. O juiz cuida disso, e se houver eventual excesso, às vezes até o débito é deduzido mediante pagamentos parciais ou alguma outra ação judicial, e se existe um excesso, isso deve ser informado, deve ser salientado no curso da execução pelo devedor, pelo interessado, e o juiz vai fazer a redução da penhora. Reduzir a garantia ao montante suficiente ao recebimento daquele crédito tributário. E não parou por aí. A lei também trouxe a possibilidade da própria Procuradoria editar atos complementares para o cumprimento desta possibilidade de averbação de indisponibilidade, nessa averbação pré-executória, portanto, que causa indisponibilidade independentemente de determinação judicial. Então, a Procuradoria editou efetivamente
um ato, que é a portaria número 33 de 2018, regulamentando, e eu queria salientar com vocês uma coisa muito importante, muito interessante, que é o artigo 31, que o procurador da Fazenda Nacional poderia determinar a substituição do bem ou do direito gravado com a averbação pré-executória. Então, o procurador poderia determinar a substituição do bem. Então, é um excesso que passou completamente dos limites e isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aí nós chegamos a uma investigação. Tiago, do que se trata isso aí? Isso aí é uma constrição, uma penhora administrativa, uma medida cautelatória administrativa, uma nova sistemática de cobrança. Na verdade, o que eu interpreto é uma garantia ou um privilégio adicionado a todos os privilégios já previstos em lei, como um mecanismo de materialização desta garantia geral do crédito tributário, que é o princípio da responsabilidade patrimonial. Isso nasceu dentro desse ambiente que eu detalhei com vocês, num ambiente que nós já tínhamos a fraude de execução, nós já tínhamos as possibilidades de monitoramento patrimonial do contribuinte, seja por declarações de interesse fiscal, como o DOI, DECRED, a própria nossa declaração de imposto de renda de pessoa física, também eu vou informar os meus bens, a evolução do meu patrimônio, ou a redução do meu patrimônio, as certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. Também vou controlar a situação fiscal do contribuinte com relação, através desses instrumentos. Eu vou ter o arrolamento fiscal, vou ter também a averbação premonitória, trazida lá pelo artigo 828 que nós conversamos. São todos elementos que ladearam o surgimento desta averbação pré-executória bastante breve, porque exigia apenas a situação de um devedor com um débito inscrito em dívida ativa, e ele simplesmente foi notificado administrativamente nesta cobrança e não pagou o débito e teria então, num prazo bastante curto, em 5 dias, bloqueados todos os seus bens, a fim de que se praticasse um milagre do aparecimento do nosso devedor. Afinal de contas, ele teria que correr para pagar o bem através de uma coerção indevida, através de um método indireto de cobrança, um constrangimento inconstitucional para fins de exigir deste contribuinte que fosse pago esse débito tributário. Muito embora fosse uma medida, como dizia o ministro Teori, se nós suprimirmos o devido processo legal, nós teríamos a efetividade máxima das decisões, não é? Da decisão judicial e também a efetividade máxima aqui de uma decisão administrativa. Afinal de contas, nós estreitamos, nós atalhamos o devido processo, né, o devido processo judicial através de uma execução fiscal submetida a um terceiro imparcial, que é o juiz da execução, que vai controlar todas essas prerrogativas do credor fazendário e vai limitar essas medidas quando forem absolutamente necessárias, quando forem devidamente autorizadas pelo ordenamento diante desses pressupostos que, por exemplo, a súmula 560 do STJ exige. O Supremo se debruçou sobre isso e após o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava a inconstitucionalidade total destas regras, tanto formal por conta da exigência de lei complementar, tanto sob a ótica material, não é, por contraste com relação às garantias as garantias constitucionais fundamentais do contribuinte, nós tivemos um voto médio do ministro Roberto Barroso, que se tornou o relator para o acordo. Nós não temos ainda o voto publicado do ministro Barroso, porque houve essa mudança de relatoria, ele capitaneou a maioria vencedora e foi reconhecido então pelo Supremo, por decisão majoritária, apenas a inconstitucionalidade da parte final, que é a parte que traz a indisponibilidade administrativa. Os demais atos, a possibilidade de comunicação aos órgãos de crédito, a possibilidade de comunicação sobre a existência destes créditos tributários de responsabilidade daquele proprietário, esta possibilidade de comunicação foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade se baseou
em N razões que estão publicadas lá pelo site, apenas como notícia por parte do Supremo, que é uma espécie de justiça pelas próprias mãos, uma sanção política indevida, é uma medida constritiva administrativa que é desarrazoada, ofende direitos de propriedade, viola as liberdades e atividades econômicas lícitas, afronta o Estado de Direito, causa prejuízo à segurança jurídica, viola a igualdade tão importante de ser recomposta diante do executado na execução fiscal, ofende também o princípio da reserva de jurisdição. Afinal de contas, nenhuma lesão a direito pode ser suprimida do Poder Judiciário e viola também, por fim, o devido processo legal. Eu coloquei necessária essa recomposição da isonomia entre o contribuinte e o fisco. Afinal de contas, nós temos múltiplas garantias, eu disse quase infinitamente expansíveis, garantias em reforço do recebimento dos créditos tributários. Eu queria agora responder aqui a pergunta da minha amiga, da nossa seguidora advogada em Salvador, Bahia. Finalmente, obrigado pela paciência de aguardar a resposta. E aqui ela me perguntou o seguinte: essa decisão administrativa, essa decisão que averbava a indisponibilidade administrativa, ela se aplica também no caso do sócio administrador ser citado por conta de redirecionamento da execução fiscal? É aquela situação fiscal clássica já, né, de a empresa, uma sociedade empresária, por exemplo, ser citada, ela é a devedora, ela é a contribuinte, ela é a nossa executada na execução fiscal, ela é citada, ela não é localizada, tem, por exemplo, indícios de dissolução irregular e com isso, com base na súmula 435, a execução fiscal é redirecionada contra o administrador dessa sociedade empresária. Este administrador teria também os seus bens indisponibilizados por via administrativa? E a resposta é, lamentavelmente, sim. Por quê? Averiguei, inclusive, com relação aos meandros do procedimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, e o procedimento é o seguinte: lembra que eu coloquei o devedor tributário que tem um crédito constituído através de um devido processo administrativo ou através de declarações em que ele confessa a existência daqueles créditos de sua responsabilidade, ele é devedor tributário e tem isso como objeto da inscrição da dívida ativa e vai se espelhar na certidão para fins de uma execução fiscal. Então ele é o devedor, ele está como tal na inscrição e como tal na certidão de dívida ativa. O corresponsável, ele não está, via de regra, até tem algumas situações, mas não está, via de regra, constando na certidão, nem na inscrição. Ele pode, por exemplo, quando o fato que origina a responsabilidade é a dissolução irregular, ele não estará constando na inscrição nem na certidão, mas ele será citado na execução fiscal mais logo adiante, quando houver a existência desse indício de dissolução e mediante um requerimento em que o credor promove, o exequente promove, ele requer a citação daquele corresponsável, daquele responsável tributário, por exemplo, com base na dissolução irregular. O que acontece daí? Se o juiz deferir este redirecionamento, este devedor, este corresponsável, ele é adicionado na inscrição do crédito em dívida ativa e a partir disso, administrativamente, ele vai sofrer as restrições. Por exemplo, ele será inscrito no CADIM. Por exemplo, ele terá negada a possibilidade de ele obter uma certidão negativa de débitos. Afinal de contas, ele é corresponsável por um crédito tributário na via judicial. Ele poderá, por exemplo, ser alvo de um protesto extrajudicial daquela certidão de dívida ativa. E também, por fim, para responder à pergunta da nossa seguidora, sim, ele poderá ou poderia, né, no sistema anterior a essa decisão do Supremo, ele poderia ter os seus bens tornados indisponíveis por
ato da própria administração, por ato da fiscalização, por ato do fisco, que informaria após esta notificação em 5 dias, informaria a existência daquele débito àqueles órgãos que registram bens, e estes órgãos averbariam a existência desses débitos, e esta averbação causaria a indisponibilidade. Isso foi derrubado pela decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, colocando ao meu juízo, a minha modesta opinião, as coisas no seu devido eixo, no seu devido lugar. Afinal de contas, nós precisamos, como eu coloquei, precisamos recompor o equilíbrio de forças entre o contribuinte e o fisco, porque nós vimos essas garantias não podem ser infinitamente expansíveis, muito embora o artigo 183 do CTN coloque isso, deixe isso nas entrelinhas, deixe isso aparentemente essa porteira aberta. Certo, deixa eu tentar ler aqui. O sócio gerente geralmente sai da sociedade empresarial e muitas vezes não tem poder de decisão. Citado por edital, pega a galinha pulando. Realmente, muitas vezes o administrador com poderes contratuais não exerce de fato os poderes de administração, e os poderes são de fato exercidos concentrados em um outro sócio administrador daquela sociedade empresária. Isso realmente acontece nos nossos embargos, a gente percebe exatamente isso, e isso deve ser demonstrado em sede de embargo de devedor, porque a via de regra a documentação que nós temos é o contrato social, e muitas vezes o contrato traz este poder de administrador, muito embora o administrador, por exemplo, não tenha efetivamente exercido os poderes. Ele pode ter se concentrado, por exemplo, na linha de produção, em uma determinada tarefa, em um determinado segmento das atividades da sociedade empresária, e o administrador que cuida das finanças, dos contratos, do pagamento dos tributos ser outro, e daí que a responsabilidade ela é limitada na medida dos atos praticados, evidentemente, e na medida que nós temos prova disso. Então, ele deverá fazer a prova em sede de embargo de devedor, ou através até mesmo de uma ação ordinária. Para isso, nós advogados temos de lutar contra essas arbitrariedades, com toda certeza. Meus parabéns às advogadas hoje, né? E eu queria também colocar que é exatamente isso, é extremamente importante, eu sempre coloco isso, até a súmula vinculante prevê um procedimento trazido em lei para a sua revisão. Sempre é possível a revisão de entendimentos jurisprudenciais. Eu mesmo não concordo com vários entendimentos consolidados, inclusive em súmulas de tribunais superiores. Eu não concordo, infelizmente eu tenho que segui-los, mas os advogados têm um relevantíssimo papel nisso, que é de discutir essas questões, levar ao conhecimento dos tribunais superiores, colocar isso em pauta e rediscutir, e oxalá nós teríamos então esta, como coloquei, recomposição da isonomia entre os contribuintes e o Estado com relação aos créditos tributários. Meus caros, eu extrapolei totalmente o tempo que eu me propus a utilizar para tratar dessas matérias. Eu quero agradecer demais a companhia de todos vocês. Vocês não sabem o quanto isso me alegra, me faz feliz, me faz muito satisfeito. Eu queria deixar aberto, se ninguém mais tiver perguntas, quem quiser colocar mais alguma questão, se não tiver ocasião de colocar as perguntas, ou que for assistir esse vídeo em outro momento mais conveniente, por favor, a nossa caixinha de perguntas, o nosso direct está sempre aberto para um ombro amigo com relação às inquietações, às dúvidas, às inseguranças com relação à execução fiscal e com relação também a estes outros métodos de cobrança, de garantia do recebimento dos créditos tributários. A gente precisa, todos nós, fomentar esses conhecimentos. Realmente é importantíssimo. A gente viu na semana passada no Supremo Tribunal Federal a execução fiscal sendo a pauta do momento, não do juiz do primeiro grau, mas no Supremo Tribunal Federal, matérias atinentes à cobrança de tributos. Realmente está ganhando a sua devida importância, está ganhando a sua dignidade
perante os tribunais superiores, perante todos os operadores jurídicos. Então isso me alegra, que é muito importante estarmos estudando, trabalhando juntos para discutirmos esses assuntos e fomentarmos esse conhecimento, e daí que o nosso perfil está sempre de portas abertas, com o nosso direct à disposição para discutirmos novas ideias, novos conteúdos. Certo, pessoal? Queria deixar também um convite para assistir a nossa live da semana passada com o meu amigo Norton, versou sobre a responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Ela também trouxe conteúdos extremamente inovadores, muito ricos, que também não se tem acesso via de regra em literatura ou em outros vídeos, em outras aulas. Também um conteúdo muito rico, assim como todas as demais. Já falei da live com a Patrícia, nós temos várias outras lives aqui gravadas no nosso IGTV com o professor André Santa Cruz, várias outras que versam matérias importantes da execução fiscal. Pessoal, já estou até esgotando minha voz, minhas cordas vocais estão entregando-se, e então eu quero me despedir de vocês com o meu muito obrigado mais uma vez por estarem comigo até este momento, e nos vemos em uma outra ocasião, em uma outra live. Sempre é importante discutirmos a execução fiscal. Certo, pessoal? Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado e até uma próxima!